Você conhece aquela sensação de ver uma estrela de Hollywood em declínio, cuja carreira parece estar prestes a acabar, e de repente tudo muda de forma chocante? Em A Substância, acompanhamos a trajetória de Elizabeth Sparkle, uma ex-ícone do cinema que, em seu aniversário de 50 anos, sofre um revés brutal. É demitida do seu programa de aeróbica, com o produtor Havel justificando sua idade avançada. Mas o destino reserva mais surpresas quando um acidente bizarro e um misterioso pen USB, com o título A Substância, apresenta a Elizabeth um soro capaz de reverter o tempo, ou melhor, de criar uma reversão jovem, bonita e perfeita dela mesma. Prepare-se para uma jornada que mistura ambição, ciúmes e consequências terríveis. Com uma direção impactante e uma atuação intensa de Demi Moore, A Substância é mais do que um filme de terror. É um retrato perturbador da nossa fixação pela aparência. Hoje, vamos explorar essa história perturbadora e seu impacto no cinema atual. A Substância apresenta uma trama ousada e sombria. Após o acidente causado pela distração diante de um outdoor com a sua imagem, Elizabeth recebe em um hospital o enigmático pen USB contendo o segredo para a juventude, um soro ativador. Relutante, mas seduzida pela promessa de renovação, ela injeta o soro, desencadeando o surgimento de uma versão muito mais jovem dela mesma, que se autodomina Sui. A partir daí, inicia-se uma relação simbiótica e conturbada. Elizabeth Sparkle, a estrela decadente que se torna reclusa em insegurança, marcada pelo passado e pelos sinais inevitáveis do tempo. Sui, a versão jovem e exuberante que assume o protagonismo a ser contratada por Havel, relançando a carreira e desfrutando uma vida de sucesso e hedonismo. A cada 7 dias, Elizabeth precisa transferir sua consciência entre os corpos para manter o equilíbrio, e o soro obriga ambos a injetarem um fluido estabilizador para evitar a deterioração do corpo inativo. Mas a convivência forçada entre duas versões de mesma pessoa logo gera conflitos, ciúmes, negligência com os horários de troca e abusos do fluido estabilizador levam a consequências drásticas, culminando em cenas de violência extrema e desintegração. Visualmente, a substância se destaca pelo contraste entre o brilho de estrelato e a degradação física e emocional. A direção aposta em cenários luxuosos, que transformam em espaços claustrofóbicos, refletindo o declínio de Elizabeth e a ascensão triunfante, porém destrutiva, de Sui. A fotografia utiliza cores vibrantes para a vida nova de Sui, que gradativamente se esvai para os tons sombrios e perturbadores, conforme o abuso do soro avança. Detalhes como a fenda nas costas de Elizabeth, a deterioração física após o uso prolongado do fluido e os efeitos viscerais da criação do monstro eliçaço são tratados com uma estética quase surreal, elevando o impacto emocional e visual do filme. A trilha sonora de A Substância intensifica a dualidade entre a beleza e a decadência, com composições que alternam melodias etéreas e acordes tensos. A música guia o espectador pelas oscilações entre o êxtase de uma juventude renovada e o horror da degradação física. O filme, que já despertou debates acalorados sobre os limites da ambição e os perigos do desejo por perfeição, vem sendo comentado em festivais e círculos críticos, ressaltando a ousadia de sua narrativa. A indicação ao Oscar como melhor filme internacional reforça o reconhecimento dessa obra como um marco do cinema contemporâneo, capaz de provocar reflexões intensas sobre a identidade, envelhecimento e o preço da vaidade. Para aprofundar essa análise, convidamos a crítica de cinema Sara Pereira, que acompanhou de perto o lançamento e a repercussão de A Substância. Confira! Sara, o que chamou mais a sua atenção nessa trama tão complexa? O que me impressionou foi a forma corajosa como o filme explora a dualidade da identidade. A relação simbiótica entre Elizabeth e Sui é perturbadora e, ao mesmo tempo, profundamente humana. Como você avalia o impacto visual e estético do filme? A direção de arte é excepcional. A transição entre o glamour e o horror físico é feita com muita maestria.
Cada detalhe, desde a fenda nas costas de Elizabeth até a transformação grotesca do monstro Elizazui, amplifica a tensão dramática. Você acredita que o filme traz uma mensagem sobre os perigos da busca pela perfeição? Sem dúvida, a substância questiona até que ponto a vaidade e a obsessão pela juventude podem levar à autodestruição. É uma crítica contundente à superficialidade e ao preço alto do sucesso em Hollywood. Agora, vamos descontrair com o nosso bate-bola jogo rápido com Sara Pereira, estilo blogueirinha rapidinho e sem rodeios. Filme que te marcou pela ousadia. Emília Pérez, Um filme bom? Anora, Eu disse bom, 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 bom. Ainda Estou Aqui. Qual a melhor performance do ano? Sui, sem dúvida, é hipnotizante. Cena que te deixou sem fôlego. A transformação de Elizabeth e o caos da transmissão de Ano Novo. Um clássico que inspira esse filme. O Exorcista, pelo lado sombrio da alma. Snack ideal para assistir a um filme tão intenso. Chips apimentados para combinar com adrenalina. Uma tendência que você vê no cinema atual. A exploração do dualismo da personalidade humana. Uma palavra que resume a experiência. Nossa, não tem como não sentir. Você sabia que algumas cenas de A Substância levaram semanas para serem finalizadas devido ao nível extremo de detalhes visuais? Aqui vão algumas curiosidades que mostram o quão intensa foi a produção desse filme. Transformação realista. A atriz que interpreta Elizabeth Sparkle passou por sessões exaustivas de maquiagem protéticas para criar os efeitos de envelhecimento e deterioração. A fenda nas costas levou mais de 4 horas por dia para ser aplicada. Efeito prático versus CGI. Embora o filme tenha momentos com CGI, a maior parte das cenas de transformação e desintegração foi feita com efeitos práticos, para manter a sensação visceral e crua. Improviso em cena. A icônica cena da transmissão de Ano Novo, onde Sui entra em colapso no palco, teve parte do diálogo improvisado pela atriz, o que intensificou ainda mais o impacto emocional. Referências visuais. A diretora revelou que se inspirou em clássico do body horror com A Mosca, de 1986, e também em filmes como Cisne Negro para explorar o conflito interno de identidade. Esses bastidores só provam que A Substância não é apenas um filme, mas uma verdadeira experiência cinematográfica feita com paixão e ousadia. E agora, vamos falar de teorias, porque sim, o final de A Substância dividiu opiniões e gerou muitas interpretações diferentes. Teoria 1. Elizabeth nunca existiu. Alguns fãs acreditam que Sui é a verdadeira identidade e Elizabeth foi uma persona criada por ela. O soro seria, na verdade, um método de fugir de traumas antigos e se reinventar. Teoria 2. O ciclo infinito. Outros defendem que a história é cíclica. Após a destruição do monstro Elisasso, uma nova versão surgirá, e o soro continuará sendo usado por outras pessoas que querem escapar da velhice. Teoria 3. Metáfora para o setor de entretenimento. Para alguns críticos, todo o filme é uma grande metáfora para o ciclo tóxico de exploração de artistas em Hollywood, onde os jovens são usados até o esgotamento e substituídos sem cerimônia. O final ambíguo, com a câmera focando no olhar vazio da criatura, Elisasso, levanta a pergunta: o que resta quando perdemos o controle sobre quem somos? Você concorda com alguma dessas teorias ou tem a sua própria? Comenta aí. A Substância é muito mais do que um filme sobre transformação física. É um retrato visceral dos extremos da ambição e dos riscos de se querer escapar do próprio destino. Entre a sedução da juventude e a inevitabilidade do tempo, Elizabeth e Sui se tornam espelhos de nossas próprias inseguranças e desejos. O clímax, com a criação de um monstruoso Elisasso e o colapso no palco durante a transmissão de Ano Novo, deixa uma marca indelével na memória do público, provocando um debate sobre identidade e a obsolescência. E você, o que achou dessa jornada de horror e redenção? Deixe seu comentário, curta, se inscreva e ative as notificações para mais análises sobre os filmes que estão redefinindo o cinema mundial. Até a próxima, fui!